Oi, meu nome é Vitória, sou venezuelana e morei 9 anos no Brasil. Agora eu te pergunto, o que você tem ouvido da Venezuela? Talvez sim, talvez não, mas tem uma coisa que você certamente já ouviu da Venezuela: Hugo Chávez. Ojalá que tenga suerte, ya lo ves, la vida es así, más nada. Chávez morreu. Você sabe o que aconteceu desde então? Se você não sabe, eu vou te contar. Ele nomeou um sucessor chamado Nicolás Maduro, que depois de ter roubado nas eleições, ele criou uma política econômica totalmente estúpida. Isso levou a que a gente hoje em dia tenha a taxa de inflação mais alta do mundo, que as estantes dos nossos supermercados estejam totalmente vazias. As pessoas brigam para comprar um frango. A nossa taxa de homicídios triplica a taxa de homicídios do Brasil. A gente tem 25 mil mortes por ano, sendo que nós somos só 30 milhões de habitantes. Obviamente, a gente saiu às ruas para protestar. E o que aconteceu? O governo reprimiu brutalmente a protesta. Você viu isso? É isso? É isso? Paramilitares atacando civis. A polícia assassinando os manifestantes. E por que você não viu nada disso? Porque o governo venezuelano censura e o governo brasileiro simplesmente guarda silêncio. Mi nombre es Roderick Navarro, soy miembro del movimiento Rumbo Libertad, del cual soy coordinador nacional, y nuestro movimiento es parte de la resistencia venezolana. Nosotros somos libertarios. Nuestro pensamiento político está asociado al principio de la libertad. Me encuentro en Brasil con Eduardo Vitar, también coordinador nacional del movimiento Rumbo Libertad, y ambos estamos cumpliendo una misión de, podemos decir, de cancillería de la resistencia venezolana, llevando un mensaje a toda la América Latina. Y es que en Venezuela, la narcodictadura a la que nos estamos enfrentando no solamente representa una amenaza para nuestra población y para nuestro territorio, sino que también representa una amenaza para los demás países de la región americana. Y esto por tres razones fundamentales. La primera es que en Venezuela la presencia de las FARC y el ELN potencian y fomentan el narcotráfico. Por otra parte, la presencia de grupos terroristas islámicos radicales como Hezbollah y de otro tipo como ETA tienen presencia en Venezuela y utilizan a nuestro país como la cabeza de playa en toda la América para introducir el terrorismo en la región. Y en tercer lugar, la presencia de la dictadura cubana en Venezuela, en nuestro aparato diplomático, nuestro aparato estatal, hace que nuestro país sea un instrumento de la propagación del comunismo en todo el territorio. Pues es muy doloroso ver a nuestros compatriotas huyendo de nuestro país. Nos llama la atención que la situación en Colombia, pero también en Brasil, se puede agravar con este éxodo, porque la migración de miles de venezolanos de un solo golpe, en un solo momento, pues puede hacer unas demandas hacia el sistema político y de bienes y servicios que de repente el país no se espera.
média por dia, 100 venezuelanos cruzam a fronteira em busca de comida, saúde e melhores condições de vida. Em Boa Vista, capital do estado, por vezes têm virado pedintes nas ruas, aceitado subempregos ou até mesmo se tornarem prostitutas. Nosotros también podemos ayudar a los demás países a que donde se ha metido el Foro de Sao Paulo con la proyección y la promoción de estas ideas, pues sirva a Venezuela como ejemplo para hacerle frente al marxismo cultural. Por eso para nosotros es tan importante reunirnos con el diputado Bolsonaro, porque también es un defensor de las ideas de la libertad. Porque como é que pode haver diálogo num país cujo Tribunal Superior está nas mãos do Executivo, como um braço do Executivo? É verdade. Com essa divergência absoluta entre o Legislativo e o Judiciário, né? E 2 milhões de assinaturas para fazer um plebiscito para derrubar o próprio presidente. Não tem diálogo, não há chance. El jueves, estudiantes se enfrentaron con la policía en la Universidad Central de Venezuela en Caracas durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro. Entonces, el mensaje de nosotros es alertarle a ustedes, los políticos brasileños, que esa es una realidad y por eso le estamos pidiendo auxilio, ayuda de parte del pueblo venezolano para que se generen y se propongan sanciones económicas y políticas desde el aparato parlamentario para que eso ayude a facilitar mecanismos de salida a la situación que nosotros tenemos en Venezuela. En Venezuela la salida no puede ser electoral, porque quienes están en el poder... Essa seria a minha pergunta. Eu vou falar... Vocês entendem português se eu falar? Sim, eu compreendo. É por conta do vídeo, para poder falar em português? Sim. Vocês não acreditam em uma saída eleitoral. Eu acho que o Maduro só sai à base do tiro, da bala. Eu não acredito que ele vá sair pacificamente. Bueno, nosotros creemos que las reglas de juego electorales que están planteadas por la narcodictadura no son ni verificables ni confiables para nosotros poder resolver nuestros problemas a través del voto. ¿Sí? Eu acompanhei a eleição da Assembleia Nacional Constituinte de vocês, acho que há um mês atrás. Totalmente fraudado. Claro. Até a Smartmatic falando que foi... Se fue de Venezuela. Sí. Porque es tanto el fraude, es tan grande el fraude, que no hay posibilidad de que si los 30 millones de venezolanos están en contra de Maduro, haya un resultado de parte del Consejo Nacional Electoral que así lo refleje. Entonces, el problema no es los votos. El problema es que en el poder están el crimen organizado, que no se quiere ir del poder, porque le genera mucho dinero el narcotráfico y el terrorismo, y ellos se quieren quedar allí por la fuerza. Por eso instauraron a la fuerza la Asamblea Nacional Constituyente. Centralizaron todos los poderes del Estado, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, también el electoral, y de esa forma entonces están violando cada vez más los derechos de todos los venezolanos. Hay una fuerte persecución política en Venezuela. Nosotros dos somos acusados por esta narcodictadura como terroristas, diciendo que nosotros somos los causantes de la violencia, ¿no? Y la verdad es que hoy somos la voz de nuestro pueblo, un pueblo que quiere libertad, que no quiere más comunismo, que quiere un país próspero, que quiere libertad económica, quiere libertades políticas, libertad de expresión, libertad social. En aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros. Com Pedro Chaves, finalmente amanhã o Senado Federal no Brasil vai aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul.
firmar este convenio entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Movimiento Sin Tierra para incrementar la capacidad de intercambio de experiencias, de formación a aquellos compatriotas venezolanos, de formación para fortalecer lo que es fundamental en una revolución socialista, que es la formación, la conciencia y la organización del pueblo para defender lo que ha logrado y seguir avanzando en la construcción de una sociedad socialista. Te agradezco, Alexander, que podamos firmar este documento. Y nosotros tenemos que comprender que somos un solo pueblo y que tenemos que derrotarlos de una forma unida. Por eso venimos aquí a decir que desde Brasil estamos con ustedes. Venimos a decir a Maduro que el pueblo brasileño está contigo. Y nosotros tenemos que comprender que somos un solo pueblo y que tenemos que derrotarlos de una forma unida. Por eso venimos aquí a decir que desde Brasil estamos con ustedes. Venimos a decir a Maduro que el pueblo brasileño está contigo. Eu gostaria que o nosso presidente Temer, junto com a Aloysio Nunes, está na frente do MRE ainda, não é isso? Como chanceler do MRE, é o Aloysio Nunes, né? Antes era o Serra, que tomassem realmente as rédeas para colocar essa pressão toda. Qual o problema que nós temos aqui? Os senhores conhecem o passado do Aloysio Nunes? Aloysio Nunes é o representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ele foi o motorista de Carlos Marighella. Carlos Marighella combatia aqui a chamada ditadura militar brasileira e fazia parte de sequestro de autoridades, assalto a bancos, etc., terrorismo, tudo em prol da instauração no Brasil de um regime marxista-leninista. Então acho que a partir daí vocês já conseguem perceber que ele não tem tanta vontade política para entrar nesse jogo. Mas cabe a nós também o quê? Pressionar. Colocar eles no que nós chamamos aqui no Brasil de uma saia justa para que ele realmente vá a campo. Vá na ONU, vá no Mercosul, qualquer reunião internacional que exista, para colocar, ou Maduro segue as regras democráticas, ou ele está fora do Mercosul. Continuou com as arbitrariedades, com a ditadura, então mais uma sanção econômica. Continuou até que ele fique totalmente isolado, sem ter o que fazer. Pelo menos a gente tenta por essa via também. Ok. Agora, isso daí o complicado é que o Brasil não tem muita tradição de manifestação de rua. Não vai muito pra rua. Nós fomos agora recentemente muitos por conta da presidente Dilma Rousseff para o impeachment dela. Uhum. Mas se a pauta for exclusivamente Venezuela, eu não sei o quanto de adesão que nós conseguiríamos. Então eu acho que aqui a gente tem que fazer o trabalho aqui dentro, fazer esse trabalho que estão fazendo, para quê? Os deputados subirem na tribuna, começarem a discursar falando da Venezuela. Algum parlamentar que seja mais próximo do presidente Temer ou dos ministros da Justiça, ministro da Defesa ou ministro das Relações Exteriores, colar nele para falar, para demonstrar a situação. Eu acho que a gente tem que tentar mais ou menos por essa via. Ok. E aí vocês vindo para cá, poxa, olha só, já chama atenção. Pessoal, quem são os venezuelanos? O que está acontecendo lá? Os caras estão vindo para cá fazer isso. Sí, además porque esto es una realidad que se puede instaurar en los demás países de la región. O sea, chamar atención para eso daí también. Claro, y que tengan en cuenta que eso puede ser posible, eso puede ser instaurado, lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, la llegada del crimen organizado para quedarse en el poder, eso es un peligro. Y no solamente porque se quedan con el poder, sino porque además adoctrinan a nuestros niños en los colegios, porque utilizan subvenciones para mantener a la gente dependiente de una manutención que le da el Estado, porque ellos destruyen la economía para generar más pobreza y de esa forma justificar su discurso político, ¿no? El tema de generar resentimientos que no existen en la sociedad. É a mesma coisa aqui. Ah, bueno, imagínate. Uma pergunta, a população na Venezuela foi desarmada? ¿Cómo? Sí, fue desarmada mediante la ley desarme hace varios años ya. Sí, bastante. Está prohibido en Venezuela tener Você un não arma. pode comprar, ninguém pode comprar. No se puede. No hay tiendas de armas, ya las cerraron todas.
Entendi, só o governo. Entonces, en nuestra constitución existe el artículo 350. ¿Qué significa ese artículo? Dice, si en Venezuela el gobierno viola tus derechos humanos y se sale de la democracia, tú tienes el deber de acabar con esa situación, de restituir el orden. Y el artículo 333 te faculta eso además. Dice, ciudadano venezolano que tenga autoridad o no, tiene el deber de restituir el orden cuando éste sea roto. ¿Sí? Entonces los venezolanos estamos luchando en el marco de nuestras leyes, en el marco además del derecho natural. Y en ese sentido nosotros defendemos nuestra vida de todos los ataques de los paramilitares que han sido financiados y armados por la narcodictadura para generar miedo y quedarse en el poder. Entonces estas cosas son importantes que ustedes las puedan denunciar ante el mundo. Aqui no Brasil, nós temos uma lei muito rigorosa com relação ao controle de armas de fogo. A gente fala Estatuto do Desarmamento. Quando essa lei estava sendo feita aqui no Congresso, em 2003, o relator da lei, ele era do governo do PT, do Lula, era assim com o Lula. PT é o Partido dos Trabalhadores, da extrema esquerda aqui. E pegaram uma arma, uma espingarda 12, junto com um dos líderes do MST, Movimento dos Sem Terra. É um coletivo da área rural próximo ao presidente. E o que o relator da lei do desarmamento fez aqui no Brasil? Foi lá e defendeu de graça, sem cobrar, sem custo, sem nada, esse líder desse coletivo chamado MST. Então assim, é a mesma coisa. Eles querem desarmar o cidadão, mas os amigos dele eles querem muito bem armados. Claro. Entendeu? É a mesma coisa. É para manter-se allí no poder. Sim, sim. E vocês não tentaram recorrer ao poder judiciário antes de chegar nessa situação? Porque como é que pode haver diálogo num país cujo Tribunal Superior está nas mãos do Executivo, como um braço do Executivo? É verdade. Com essa divergência absoluta entre o Legislativo e o Judiciário, né? E 2 milhões de assinaturas para fazer um plebiscito para derrubar o próprio presidente. Não tem diálogo, não há chance. El jueves, estudiantes se enfrentaron con la policía en la Universidad Central de Venezuela en Caracas durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro. Ustedes sepan que esto está sucediendo en Venezuela porque esto pudiera pasar también en Brasil en el futuro. Si nosotros no logramos ponerle fin a esta situación que es una amenaza para nosotros los venezolanos, pero también para el resto de la región, pudiera ser muy tarde para algunos países ponerle freno a esta situação. É o sentimento que eu tenho que tá difícil reverter a situação da Venezuela. Não vai ser fácil. Até porque esse governo aí vai fazer de tudo para não sair de lá. E lá, diferentemente do Brasil, lá eles têm o apoio das Forças Armadas. Aqui, não. Aqui o governo Dilma e Lula tentaram cooptar as Forças Armadas e não conseguiram. Por isso nós conseguimos o impedimento da Dilma o ano passado. Ok? E vocês servem para nós como um exemplo de que se nós ficarmos calados, quietos, o Brasil chegará na situação que está a Venezuela. E difícil saída depois. Quando eu falo em cubanos, nós temos 12 mil cubanos aqui. E o governo que assumiu o Temer não teve coragem de verificar quem era médico, que no meu entender a maioria não é médico, para mandar de volta para Cuba, que o Brasil está financiando em parte a ditadura cubana. Está evidenciándose la permanente penetración de los cubanos y el alineamiento de muchos países atrás del planteamiento cubano expresado también a través de Venezuela. Trata-se de uma cooperação
que tem grande potencial, promissora e a qual também atribuímos um valor estratégico. Trata-se de uma cooperação da qual também atribuímos um valor estratégico. Então, concluo que o senhor é contrário ao programa. A forma como está sendo proposta, sim. Você tem um parlamento aqui para discutir essas questões e não tudo por medida provisória. E vejo também o viés, claro, né, que é ideológico nessa questão. Se anunciou muito médicos estrangeiros e, na verdade, eram os cubanos que interessaram. A história nos mostra, né, desde os anos 60, a influência de Cuba com Fidel Castro aqui na América do Sul e alguns países da África, como Angola. Sempre via guerrilha, a luta armada, fazer com que esse tipo de gente, os narco-guerrilheiros, né, que é meio novo esse termo aí, chegue ao poder e escravize o seu povo. Eu costumo dizer aqui, o pessoal está muito ciente no Brasil, nós tivemos uma campanha de desarmamento muito forte, foi feita em 2012 lá na Venezuela, e de modo que o povo está sem reagir. Eu vejo aqui imagens que chegam para nós de milicianos venezuelanos atirando no povo, dando pancada, tá? Pela força, tentando intimidar aqueles que lutam por democracia e por liberdade. Okay? Então, para nós aqui, serve de exemplo também. Agora, tem muita gente no Brasil que está solidária a vocês. Logicamente, estamos contra o governo Maduro. Agora, a minha situação particular, eu pretendo disputar a presidência ano que vem, estou indo bem até o momento. Faz de tudo para me tirar de combate aqui, vi até ações judiciais, as mais absurdas possíveis, mas com fé em Deus eu acho que a gente rompe isso daí. Eu sei que para vocês um dia é uma eternidade. O governo brasileiro já deveria ter chamado de volta o embaixador há muito tempo, que para dar uma demonstração que não concorda com o que está acontecendo lá. Afinal de contas, até na questão do Mercosul, tem as cláusulas democráticas que estão sendo ignoradas, já era pelo Chávez, e continuam sendo ignoradas pelo Maduro. E o que a gente quer é paz. Nós temos problema no estado de Roraima, aos venezuelanos que estão entrando lá. Tá? Nós aí temos aí um coração grande para com vocês. Mas o estado de Roraima está abandonado pelo governo brasileiro também, está abandonado. Tá? O governador está se virando lá como pode, porque é um fluxo muito grande de gente que está vindo. Alguns acham que ultrapassa 500 por dia, que saturam os nossos péssimos serviços públicos aqui no Brasil, mas nem se compara com o de vocês. E a questão humanitária está acima de tudo. Tá? Então esse problema desse governo que nós temos aqui, lamentavelmente, até pelo ministro que ele tem aqui da Relações Exteriores, que é um ex-guerrilheiro, né? Integrou o grupo aí do Carlos Marighella, um homem que exportou a guerrilha para o mundo todo, é o que ajuda nessa política internacional, que é do partido PSDB. Né? São os partidos que não são diferentes, PT, PSDB, não são diferentes, são muito parecidos. E apenas eles brincam de trocar a posição. E nós queremos trocar essa posição para valer em 2019. Tanto é que nós aprovamos o voto impresso contra esse voto da Smartmatic que veio da Venezuela para cá, que nosso entendimento tem fraude. Venezuela tem petróleo, muita coisa que, se tirar da ditadura de Maduro, tem como a economia alavancar, e alavancando a democracia, a liberdade, tudo isso volta, né, naturalmente. A gente torce por vocês e, da minha parte, pode contar comigo que eu faço o que for possível para aquele governo lá ser instituído. Você sabe que o Partido dos Trabalhadores aqui apoia Maduro. Ok? Então essa é a nossa posição, é do meu filho, o Eduardo Bolsonaro. Porque eu sou capitão do Exército Brasileiro também, sou paraquedista, mas completamente diferente da linha do Chávez, ok? E nós aqui temos a liberdade acima de tudo. Nós, militares, evitamos que o Brasil fosse comunizado em 1964. Esse pessoal que há pouco estava no poder. Nós garantimos a liberdade do nosso povo, né? E o que é muito importante repetir, já que está sendo gravado aí, as nossas Forças Armadas, lógico, em especial o Exército, o maior efetivo, garantiu aqui o processo de impedimento da senhora Dilma Rousseff. Nós não fomos cooptados pelo PT. E devemos isso, sim, em especial ao grande comandante do Exército que nós temos, o general Eduardo Vilas Boas, que lamentavelmente está com um problema de saúde muito grave, né? E talvez nos deixe. E é um homem que fará muita falta para nós, porque o Brasil ainda não pode falar que é um país 100% democrático.
Bueno, muchísimas gracias. Okay. En aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros. Companheiro Chaves, finalmente amanhã o Senado Federal do Brasil vai aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul. E da minha parte, pode contar comigo, eu faço o que for possível para aquele governo lá ser destituído.